Oi, alunos! Eu vou fazer algumas atividades aqui com vocês, tá? Alguns exercícios da atividade 3, tá? Então, eu vou fazer alguns exercícios bem semelhante ao que eu passei para vocês e bem parecidos, tá? Só para vocês poderem entender como é que faz. E peço também que vocês assistam aí as aulas que eu postei no grupo, as aulas 11, a 12, a 13 e a 14, que lá eu explico mais, com alguns mais detalhes. Lá tem todos os exercícios que eu coloquei, tá? Então, vai ficar mais fácil aí para vocês poderem entender e tá realizando aí a atividade, tá? Então, eu preparei aqui, ó, um exercício 1, bem parecido com o da folha, tá? A única coisa que eu mudei foi esses valores aqui das minhas frações. A minha reta numérica também tá bem parecida. Então, o que que ele tá pedindo lá? Para associar as frações, 2/3, 7/3 e -5/3, com essas letras aqui, com esses pontos, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui o ponto A, o ponto C e o ponto B. Então, aonde que essas minhas frações, ela vai se encaixar aqui dentro do meu ponto? Então, dentro da minha reta numérica aqui, vocês podem observar que eu tenho números positivos, daqui para cá números negativos. Então, eu sei que o que, ó, essas minhas frações, elas estão sendo divididas por 3, tá vendo? Então, se você observar aqui na minha reta numérica, ó, dentro do meu 0 até o meu 1, eu tenho quantos pontos, ó? Partindo aqui do meu 0, eu tenho 1, 2, 3. Se eu pegar também daqui, ó, do meu 1 até o meu 2, eu vou ter, ó, partindo daqui, eu tenho 1, 2, 3. E aqui a mesma coisa, ó. Do meu 0 até meu -1, partindo daqui, eu tenho 1, 2, 3. E -1 até -2, eu tenho a mesma coisa, 1, 2, 3 pontos. Então, eu já sei que essa reta numérica, ela sempre vai ser o quê? Frações, que vai ser dividida por 3, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer agora isso daqui, ó? Onde que eu vou encontrar essa fração dentro aqui da minha reta numérica? 2/3. Então, eu já sei que ela é dividida por 3. E aí, eu peguei aqui, ó, 2/3. O que que eu vou fazer? Eu sempre vou começar a contar a partir do meu 0, tá vendo, ó? Esse meu ponto aqui, que é o meu ponto 0. O que que eu vou fazer agora, ó? 2/3. Eu vou andar daqui, ele é positivo, não é? Então, daqui para lá é positivo. Partindo do meu 0, eu vou andar 1, 2 pontos. Então, quer dizer que esse meu ponto aqui, na minha reta numérica, ele é 2/3. Então, já encontrei aqui o meu ponto C. Então, vamos encontrar agora aqui 7/3. Então, vou fazer a mesma coisa, eu vou partir daqui do meu 0 e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu encontrei, então, o valor do meu B. Então, aqui, neste meu ponto aqui, ele é 7/3, tá? Agora, vamos aqui. Então, agora eu preciso descobrir agora aqui -5/3. O que que acontece, gente? Isso aqui é um número negativo, é uma fração negativa. Então, ele só pode estar para cá, né? Então, o que que eu vou fazer? Partindo aqui do meu 0, ele andou quanto, ó? 5 pontos, não andou? Negativos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, a minha fração, ela se encaixa bem aqui, -5/3. Então, eu encontrei, então, os meus pontos associados às minhas letras. É bem facinho esse exercício, né? Então, vamos agora para o próximo exercício. Agora, nós vamos fazer o exercício 2. Então, tá lá, calcule o valor das expressões numéricas, tá? Ele tá bem parecido com o exercício 2 da lista da atividade 3 de vocês. Eu só mudei, então, aqui os valores das frações, tá? Mas, então, vamos lá para resolver isso daqui. Lembrando que isso daqui é uma adição algébrica, então, para mim resolver uma adição algébrica, eu tenho que pegar, então, os meus denominadores e tirar o meu MMC.
até colocar aqui, ó, M, MC. Então, eu vou fazer meu MC de 3, de 2 e de 4. Então, eu vou começar a dividir por 2. 3 dividido por 2 eu não consigo. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 ainda consigo dividir, porque eu tenho aqui 2. 3 eu não consigo. 1 eu já resolvi. 2 dividido por 2 dá 1. Então, agora eu vou dividir por 3, porque por 2 não dá mais. 3 dividido por 3 dá 1. Dá 1. E aqui dá 1, porque eu já resolvi. Agora, o que eu vou fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12. E aí, agora, o que eu vou fazer? Lembrando que eu vou pegar, então, o meu MMC de 3, de 2 e de 4, que é 12, eu vou dividir pelo meu denominador e multiplicar pelo meu numerador. Então, 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 2 é 8. Copio o meu sinal. 12 dividido por 2, vou fazer o mesmo procedimento com todos eles, tá? 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Copio o meu sinal. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então, vou ter 12. Aí, agora sim, eu vou fazer aqui a minha operação, tá? Eu tenho mais 8, menos 18. Então, vai ficar menos 10. Menos 10, aqui, ó. Menos 10 mais 3, vai ficar menos 7. Menos 7 sobre 12, eu consigo simplificar? Eu não consigo, tá? Simplificar, então, essa operação. Então, ela vai aqui encerrar. Então, esse é o meu resultado da minha letra A. Vamos, então, para a letra B. Então, na letra B, o que eu tenho que fazer primeiramente? Eu tenho que eliminar os meus parentes. Então, eu vou copiar o que eu tenho fora do meu parentes. E vou aqui operar os meus sinais, ó. Então, eu tenho aqui um sinal positivo e um sinal negativo. Então, positivo com negativo, na multiplicação, ele fica negativo. E aí, eu vou copiar o que eu tenho aqui, menos 2 sobre 5. Agora, eu vou começar a resolver. Então, eu tenho que tirar meu MC de 2 e de 5. Vou fazer aqui embaixo, MC de 2 e de 5. Então, eu vou começar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 eu não consigo, então eu vou copiar ele. Então, agora, ó, o próximo seria o 3, mas 5 eu não consigo dividir por 3, então eu vou dividir por 5. 1 eu já tenho, resultado. 5 dividido por 5 dá 1. Então, agora aqui, o que acontece? 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu tenho o meu MMC, o meu mínimo múltiplo comum de 2 e de 5 é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 10 e vou dividir por 2 e vou multiplicar por 8. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 8, 40. Lembrando do meu sinal que eu não posso esquecer. Menos 5 dividido por 5, perdão, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Então, o que eu tenho aqui? 10 menos 40 com menos 4, ele vai ficar menos 44. Eu consigo simplificar isso daqui? Consigo. Então, eu vou começar a simplificar por quanto? Por 2. Então, eu vou dividir aqui em cima por 2 e vou dividir também embaixo por 2. Eu vou continuar aqui, tá? Ó, vou continuar aqui. 10 dividido por 2 é 5. E 44 dividido por 2 é 22. Lembrando que eu mantenho o meu sinal.
E agora, 22 dividido por 5, eu consigo simplificar mais? Não consigo mais. Então, agora aqui, ó, encontrei o meu resultado. Então, a questão 2 é assim que faz, tá? Vamos para a próxima questão. Agora, nós vamos fazer, então, a atividade 3. Então, tá dizendo lá, para cada caso, utilize o símbolo maior ou menor, tá? Então, eu tenho aqui duas frações, e aí eu quero saber qual dessas frações ela é maior e qual que é menor. Então, como que eu vou fazer para me resolver isso daqui? É bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa minha fração em números decimais. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, ó. Vou começar por 2/5. Eu vou fazer isso, ó. 2 dividido por 5. 2 eu consigo dividir por 5? Não, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui e também vou colocar o meu zero aqui e a minha vírgula. Então, agora eu consigo, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 menos 20 é igual a 0. Então, aqui, ó, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Agora, vamos fazer essa fração aqui, ó. Então, vou transformar essa fração em número decimal. Eu vou fazer 1 dividido por 8. 1 eu consigo dividir por 8? Não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui. Também vou acrescentar um zero aqui embaixo e a vírgula. E agora, ó, 10 eu consigo dividir por 8? Agora sim. Então, vamos lá. 1 vezes 8, 8. Então, 10 menos 8, sobra 2. Eu ainda tenho o resto, não tenho? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais um zero aqui e vou continuar a minha continha. 20 dividido por 8, então eu tenho 2. 2 vezes 8, 16. Então, 16 menos 20, sobra 4. Então, agora 4 eu não consigo dividir por 8, vou acrescentar mais um zero aqui. Então, vai ficar 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 igual a 0. Então, agora acabei aqui a minha continha. Então, 1 sobre 8, ele é a mesma coisa que 0,125. Então, agora aqui, ó, eu quero saber qual que é maior e qual que é menor. Então, aqui eu tenho 0,4 e 0,125. Muitas vezes, os alunos, ele pensam o quê? Que como eu tenho aqui, ó, depois da minha vírgula 4 e aqui depois da minha vírgula 125, eles acham que esse número aqui, ele é maior do que 0,4. Só que se você pensar, o que acontece, ó? Se eu tampar aqui, ó, o meu 25, ó, porque o 4, ele tá debaixo do 1, tá vendo, ó? Se eu colocar aqui, ó, número debaixo de... eu vou até colocar aqui, ó, só para vocês verem. Então, eu vou colocar 0,4, 0,4. Então, o que acontece aqui, ó? Vou completar aqui com 0, com 0. Agora, eu consigo visualizar melhor. 400 não é maior do que 125? Então, aqui, ó, 0,4, então vou apagar. Então, 0,4, ele é maior que 0,125. Então, 2/5, ele é maior que 1/8, tá? Agora, vamos fazer a letra B. Vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou dividir 2 por 3. Eu não consigo dividir, então 2 dividido por 3 não dá, então vou colocar um zero aqui, vou acrescentar um zero aqui. Então, o que vai acontecer? 20 dividido por 3 eu tenho 6. 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 sobra 2. 2 eu não consigo dividir por 3, eu coloco um outro zero aqui. Aí eu vou fazer 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, sobra 2.
Vamos fazer de novo mais uma vez. Então, eu coloco mais um 0 aqui, vou colocar mais um 6 aqui. 6 vezes 3, 18. Então, 20 menos 18, sobra 2. Então, ó, gente, a gente pode observar que essa minha continha, ela é infinita. Eu posso ficar aqui e ficar fazendo, que ele nunca vai ter fim. Ele sempre vai ficar assim, ó, 6, 6, 6, 6, 6, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu posso parar aqui, tá? Até de 2 a 3 casas depois da minha vírgula já tá bom. Então, 2/3 é a mesma coisa que 0,666. E aí, ó, eu posso colocar assim, ó, porque eu sei que ela é infinita, ela não termina, tá? Agora, vamos fazer, então, essa daqui, ó. 4/3. Então, eu vou pegar 4 e vou dividir por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, sobra 1. 1 eu não consigo dividir por 3, então eu vou colocar um 0 aqui. Se eu coloquei um 0 aqui, então eu vou colocar então aqui a minha vírgula. 10 dividido por 3 eu tenho 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobra 1. E aí, então, 1 eu não consigo dividir por 3. Eu coloco um 0 aqui, e aí eu vou colocar um 3 aqui. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobra 1. E aí, ó, tá vendo que este caso é o mesmo caso desse? Ele é infinito. Se eu continuar, ele não vai terminar. Ele vai ficar 3, 3, 3, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, 4/3 é a mesma coisa que 1,3, 3, 3 e assim sucessivamente, tá? Infinitamente. Então, e agora? Qual que ele é maior e qual que é menor? Então, se você olhar, ó, 0,666 e 1,333 é assim. A gente só de olhar aqui, a gente já sabe que esse daqui, ele é maior do que 0,666. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, o meu símbolo. Então, esse é maior e esse é menor. Então, 2/3 é menor do que 4/3, tá? Então, é assim que resolve esse exercício. Vamos para o próximo. Então, continuando, agora é o exercício 4. Efetue as multiplicações das frações, tá? Então, essas frações aqui, elas estão bem parecidas, tá? Com os exercícios do livro. Eu só mudei, então, aqui os valores, tá? Então, vamos lá. A letra A, eu vou resolver, então, essa multiplicação dessa fração. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que eliminar esse parênteses, não tenho? Então, eu vou pegar, vou copiar o que está fora do meu parênteses. E aí, vou eliminar aqui os meus sinais. Eu tenho um positivo e um negativo, na multiplicação ele fica negativo. E aí, eu vou copiar 3/10. Então, agora é só resolver, ó. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho um positivo e um negativo. Na multiplicação, ele fica negativo. E 2 vezes 10, 20. E aí, agora eu consigo simplificar? Consigo, né? Então, eu vou simplificar direto por 5, ó. Porque os dois eu consigo dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Manter o sinal. 20 dividido por 5 dá 4. Então, essa é a minha resposta, tá? Da minha letra A. Então, agora vamos fazer a letra B. Então, na letra B, eu vou copiar ela aqui de baixo, tá? Porque eu vou eliminar esses parênteses. Eu não tenho nenhum sinal para operar, mas então eu só vou copiar. Mais 2/3 vezes menos 1/4 mais 3/2 vezes 2/4. É igual. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar por essa primeira aqui. Eu vou fazer 2 vezes 1. O resultado eu vou colocar aqui embaixo, tá? 2 vezes 1 dá 2.
mais com menos na multiplicação fica menos. E 3 vezes 4, 12. E aí, eu vou copiar esse sinal. E agora, eu vou resolver esse aqui, ó. Essa multiplicação. 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 4, 8. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu tenho uma adição algébrica. Então, eu vou tirar o meu MMC de 12 e de 8. Eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou tirar meu MMC de 12 e de 8. Então, eu vou começar a dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 eu não consigo, então eu vou copiar. 2 dividido por 2 dá 1. Então, agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui eu copio. Então, como ele vai ficar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu MMC de 12 e de 8 é 24. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais pra cá. 24. E agora, o que eu tenho que fazer? 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 2, 4. Menos, vou copiar o meu sinal, menos 4. Mais 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 6, 18. Igual, vou continuar ele aqui embaixo, tá? Ó. Menos 4 mais 18. Então, eu devo 4 e eu tenho 18. Menos 4 mais 18 vai ficar mais 14 sobre 24. Então, agora, eu consigo simplificar. Então, eu vou dividir os 2 por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 24 dividido por 2 dá 12. E agora, 7 e 2 eu não consigo mais simplificar. Então, agora eu encontrei aqui o meu resultado, tá? Então, vamos para o próximo exercício. Agora, nós vamos fazer, então, o exercício 5. Efetue as divisões das frações, tá? Então, lembrando aí nas aulas anteriores que eu expliquei para vocês, o que eu vou fazer quando eu tenho duas frações e uma divisão. Eu vou manter a minha primeira fração e vou fazer vezes a inversa da segunda. Então, eu vou colocar o meu 5 em cima e o meu 4 embaixo. Eu só inverti, tá vendo? Então, agora vai ficar bem mais fácil de eu resolver essa continha. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho menos com mais, vai ficar menos. E 3 vezes 4, 12. Então, eu consigo simplificar. Dá pra mim, então, simplificar essa fração, dividir os 2 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Copio o meu sinal. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, agora eu não consigo mais simplificar. Então, agora aqui, cheguei no meu resultado. Bem simples, né? Agora, vamos fazer essa daqui. Então, eu tenho duas frações dividindo e eu tenho também uma adição. Então, eu vou resolver essa minha fração, depois eu vou resolver essa minha outra fração, e aí o resultado dessa, eu vou fazer mais o resultado dessa, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, menos 1 sobre 2, dividido, eu vou copiar aqui, ó, porque eu vou eliminar o meu parênteses, tá? 2 sobre 3. Mais, só vou eliminar meus parênteses aqui. 4 sobre 2, dividido por
menos 5 sobre 3. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou resolver esse daqui. Menos 1 sobre 2. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. 3 sobre 2. Mais 4 sobre 2. Eu vou multiplicar o inverso da terceira. Meu 5 fica em cima, o 3 fica embaixo. Opa, copiei igual, tá errado. O 3 vai ficar em cima e o 5 vai ficar embaixo, que ele é o inverso, tá? Aí, agora, resolvendo aqui, 1 vezes 3 dá menos 3, 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 3 vai ficar, vou colocar entre parênteses, tá? Porque eu tenho um sinal aqui. Ele vai ficar 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 5, 10. Então, eu preciso eliminar meu parênteses. Menos 3 sobre 4. Mais com menos é menos. 12 sobre 10. Então, agora eu preciso tirar meu MMC de 4 e de 10. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá, gente? Ó, até separar aqui. Então, eu vou fazer meu MMC de 4 e de 10. Então, eu vou começar a dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 dá 1. 5 eu não consigo dividir por 2, eu copio. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu MMC de 4 e de 10 é 20. Vou colocar aqui embaixo 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Copiei o meu sinal. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 12, 24. Então, aqui eu vou ficar menos 15 com menos 24 vai ficar menos 39. 39 sobre 20. E agora eu consigo simplificar? Eu não consigo mais simplificar, ó. Então, aqui eu encontrei o meu resultado da minha continha. Então, vamos para o próximo exercício. Então, agora continuando, eu pulei o exercício 6, tá? Porque é um enunciado e aí vocês tentam fazer lá sozinho, tá bom? Agora eu vou fazer o exercício 7, ele tá bem parecido também com a atividade, eu só troquei então alguns números aqui dentro do meu parênteses, tá? Então, aqui nós vamos resolver o quê, ó? Uma fração elevado ao expoente. Então, eu tenho aqui uma fração 2/3 elevado à terceira potência. Então, para mim resolver isso aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Você viu o que eu fiz, ó? Então, isso daqui é minha base. Então, eu peguei a minha base da minha fração, que é 2/3, e eu tô multiplicando ele, ó, 3 vezes, ó. Eu não tenho 3 aqui, então tem 1, 2, 3, tá? Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 8 por 27, eu não consigo simplificar. Então, aqui eu acabei minha continha. Então, agora vamos fazer a letra B. A letra B é a mesma coisa, tá? Então, agora aqui eu tenho 4 sobre 2 elevado à segunda potência. Então, eu vou resolver isso daqui, que vai ficar assim, ó. 4 sobre 2 vezes 4 sobre 2, tá? Então, essa daqui é minha base. E aí, eu vou fazer minha base vezes 2 vezes a minha base, tá? Então, 1, 2.
Aí, agora aqui eu resolvo. 4 vezes 4 dá 16. E 2 vezes 2, 4. Então, 4 sobre 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que... Eu vou colocar aqui bem embaixo, tá? 16 sobre 4, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou colocar o meu resultado. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 sobre 4 elevado a 1. Então, 3 sobre 4 elevado a 1 é a mesma coisa que 3 sobre 4, tá? Se por acaso aqui fosse 3, por exemplo, ou 4, eu ia fazer 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4, tá? Quantas vezes eu tiver aqui no meu expoente. Mas como aqui eu só tenho 1, então ele vai ficar assim mesmo. Então, agora aqui, ó, eu tenho 16 sobre 4 mais 3 sobre 4. Então, a mesma coisa. Eu tiro o meu MMC. Então, eu não vou fazer porque eu tenho meus denominadores iguais. Então, se eles são iguais, eu não preciso nem tirar meu MMC. Então, ele vai também ser igual, tá? E aí, eu vou fazer 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 16, 16. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho aqui 16 mais 3, 19 sobre 4. Então, agora aqui, ó, eu não consigo simplificar. Então, esse é meu resultado da minha letra B, tá? Esse aqui também é bem facinho, facinho. Agora, então, pra gente finalizar, o exercício 8 eu pulei, tá? Porque é um enunciado, vocês lê lá e tenta responder. Então, eu vou fazer agora a 9. Calcule as expressões. Então, lá eu tenho algumas raízes, tá? E eu vou resolver as minhas raízes, tá bom? Então, eu tenho aqui raiz de 9 sobre 100. E aí, eu vou resolver essa minha raiz. Então, qual que é a minha raiz de 9? Então, a minha raiz de 9, ela é o quê, ó? Ela é um número que vezes esse mesmo número, ele é igual a 9. Então, qual é o número que eu tenho que vezes ele dá igual a 9, ó? 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a minha raiz de 9 sobre 100... Eu vou até apagar aqui, ó, essa raiz aqui, ó. Porque eu já tô resolvendo ela, então eu vou tirar ela. Então, raiz de 9 é 3. E qual é a minha raiz de 100? Eu vou pegar, eu vou fazer. Qual é o meu número que vezes ele vai me dar 100? Ó, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a minha raiz de 100 é 10. Então, a minha raiz de 9 sobre 100 é 3 sobre 10, tá? Então, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, minha raiz de 36 é igual a 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6 é 36. Então, a minha raiz de 36 é 6. E a minha raiz de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, é bem facinho, né? Então, aqui eu resolvi a minha raiz de 36 sobre 4 é 6 sobre 2. Então, essa é bem facinho, tá? Então, até aí a próxima atividade.